Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma entrevista nesse podcast, que hoje nós vamos falar sobre assunto muito importante, que é um assunto que você, mãe, você, pai, provavelmente, se não passou, deve ter passado, ou talvez possa passar, então fique aqui até o final, porque tem muita coisa importante que você vai ouvir e aprender para você colocar em prática. Todos os nossos episódios dos podcasts são episódios para você colocar na prática. E que nós vamos falar hoje é pais que contam sobre a história, sobre os bastidores, a realidade, sobre a conexão, o vínculo com os seus filhos adolescentes. Então, para você que não me conhece, para você que é pai ou mãe de adolescentes de 13 e 19 anos, talvez você se sinta perdido, sobrecarregado com esses desafios da vida. Então, se você gostaria de encontrar uma forma de reconectar com o seu adolescente, superar esses conflitos, reduzir o estresse familiar, você está no lugar certo. Eu sou Marcos Oliveira, eu sou especialista em adolescentes e ajudo pais a cuidar dessa fase da adolescência, fortalecendo assim o seu vínculo com o seu adolescente, reduzindo o estresse familiar. E assim você vai criar um filho muito mais feliz e muito mais próximo de vocês. E hoje, a nossa live é com uma convidada muito especial. Antes de eu falar dela para vocês, eu gostaria de lembrar você, se você quiser saber mais informações a respeito desses assuntos que nós vamos falar hoje, como outros, você pode voltar aqui e assistir os demais episódios. Digite "eu quero", que assim que possível nós entraremos em contato contigo, enviarei mais informações a respeito, links e sobre o método que nós vamos falar hoje. E hoje eu estou aqui com a Leia Mendonça. Olá, Leia, como vai você? Tudo bem? Oi, Marcos, tudo bem? Tudo bem, pessoal? Leia, muito obrigado por você ter aceitado esse convite. Eu tenho certeza que muito do que você vai contar para nós hoje aqui vai agregar demais na vida de muitos pais que já passaram ou passam por uma coisinha ou outra que você passa com o seu filho adolescente. Eu tenho certeza que você vai ajudar demais nesse processo. E, pessoal, lembre-se de uma coisa: qualquer dúvida, postem aqui no chat que nós vamos responder assim que possível. Leia, gostaria que você hoje contasse um pouquinho sobre você, sobre quem é Leia, né? Qual a sua profissão, o que que você faz, e sobre um pouco sobre seu filho, sobre o convívio que você tem com ele, quantos anos ele tem, para que o pessoal comece a entender um pouquinho quem é a mãe do meu xará. Então, eu me chamo Leia Mendonça, moro em Campinas. Meu filho é o Marcos, né? Xará aí do Marcos. Ele tem 15 anos agora. Então, quando ele fez o método com o Marcos, ele tinha 14 anos na época. Aí ele já fez o nível, o bronze, o prata, né? Foi assim, espetacular. E o Marcos, assim, o problema dele, ele sempre foi muito rígido, muito irritado, sabe? Tudo era não, tudo era não. Então, isso me preocupava bastante, essa atitude dele, né? Porque a gente sempre se preocupa e no futuro, como que vai ser, né? E, assim, são coisas que não condiziam com o que a gente ensinava em casa, né? Sempre a gente é mais tranquilo e tudo, mas ele sempre nessa pegada. Eu falei, gente, a gente tem que procurar algo mais para poder ajudá-lo, né? Tentei até psicóloga, né? Ele não gostava de ir na psicóloga de jeito nenhum. Adolescente. Cada vez era uma briga para ir essa psicóloga. A gente não teve assim, nessa fase, né? A gente não teve tantos resultados, porque ele sempre foi muito é o não, né? Não queria ir, não queria ceder, não queria se abrir. Ele não falava nada a maioria das vezes que ia. E já com o método do Marcos foi totalmente diferente, ele foi sendo envolvido ali, né? Liberando, pelo que eu entendi, né? Liberando aquelas crenças, liberando traumas. Então, nossa, foi assim uma transformação que, olha, eu só tenho a agradecer ao Marcos, toda a turma dele, toda a equipe, que, gente, é incrível, é incrível. Só gratidão. Legal, Leia. E o que você faz, Leia? Qual é a sua profissão? Tá. Eu sou podóloga, tá? E trabalho também com parte de terapias, na craniopuntura,
auriculoterapia, laser terapia e libterapia. Então, são terapias para ajudar na parte emocional também. Ó, Léa, você vai contar pra gente lá no final o que significa isso, porque eu tenho certeza que tem muitas mães e pais aqui que precisam desse seu serviço, dessa sua prestação, dessa sua mentoria, e muitas vezes nem sabe que existe esse tipo de ajuda, de serviço, de pessoas que podem melhorar a sua emoção, ao seu dia. Enfim, você vai contar para mim um pouquinho no finalzinho, tá bom? Ok. Temos um acordo. Conto sim. Muito bom. Então, Leia, pelo que eu pude compreender, a gente andou bastante junto, caminhamos junto aí durante todo esse método. Uma das coisas que o meu xará tinha um pouco de dificuldade era com o celular, era isso? Ele tinha um pouco Isso. de problemas de eu amo o celular mais que tudo. Era mais ou menos nessa linha. Então, o problema maior da irritação dele, assim, era quando falava, Marcos, ó, já deu seu horário no celular. Marcos, tá usando Eita. celular demais. Marcos, né, vamos fazer outra coisa. Não queria. Era tipo um hiperfoco em celular. Eu acho, assim, que hoje em dia não só, né, os adolescentes, isso já vem desde aí crianças que vêm com esse celular, né, adultos também. E isso prejudica muito a gente, né? Tanto o relacionamento que acaba ficando mais isolado ali, né? Então não participa da vida real, né? Às vezes eu até falo para ele, Marquinho, larga um pouco do celular, Marquinho, olha, observa o sol, observa uma árvore, um passarinho, sabe? Para poder tirar mesmo, né? Fala para Essa adolescente observar. Aham. observar a vida, né? Que a vida passa, né? E no celular ali é um mundinho muito fechado, né? Eu acho que vai prejudicando bastante, deixando eles mais, até mais assim, depressivo. Observei o Marcos mais triste, né? Da forma anterior que ele ficava. E é isso. Tá. Muito importante isso que você falou, que é um grande problema. Aliás, é o maior dos problemas que os pais têm tido em seus lares, né? A respeito de o uso de tela. Nós vamos falar bastante sobre isso. Mas, Leia, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre como que era a sua vida, Leia. Qual foi a sua percepção de mudança para você com o seu filho, né? Antes de conhecer esse método. Então, pouco como é que era a sua rotina no dia a dia, como é que era o seu ambiente familiar, enfim, como é que era isso antes de você conhecer e passar comigo no método? Então, assim, a minha vida, né, antes do método, era muita preocupação, às vezes por conta, principalmente por conta do celular, a gente se irritava, se estranhava, né, eu e o Marcos, porque a gente quer orientar da forma que é correto, né, não que não possa usar, mas tem que ter um limite, e eles não queriam, ele não quer esse limite, né, e o método do Marcos fez ele entender que isso é preciso, e principal também o respeito aos pais, né, eu achei bem importante, assim, esse reforçar, né, que a família é a base de tudo, que a família é importante, né? E escutar o que os pais falam também, que isso é para o futuro deles. Então, assim, antes era essa preocupação, esse desentendimento, agora a gente está mais em harmonia. Que bom, graças a Deus, que bom. É, você podia contar para mim não, para os nossos ouvintes, né, e também para eu conhecer um pouquinho mais, a respeito, assim, do que marcou mais a sua vida antes de você ouvir, aprender sobre como lidar com os comportamentos adolescentes, né? Então, o que marcou mais no que você aprendeu para aplicar com o Marquinhos? Participar mais da vida dele, em relação a, tipo assim, ele só querer assim, tirar ele do celular, não é só isso, né? É a gente participar. De repente, um jogo, né? Jogar um jogo em família, assistir um filme, fazer um passeio, ir tomar um sorvete, tirar ele da tela, mas sem falar também, olha, vamos parar de, né? De Vamos olhar sair a de tela. tela agora, né? Deixa, para não causar aquela irritação também, né? Mas assim, do momento em que a gente saiu do curso, do momento em que a gente saiu do método, né, naquele dia, no primeiro método que a gente participou, do primeiro curso, o Marcos, assim, sabe quando dá a impressão que foi aquela viradinha de chave?
ele como pessoa, assim, parece que, não sei, evoluiu, ele não... Essa irritação parece que já não tem mais, entendeu? Não faz aquele... Não dispara mais. Parece que Uhum. ele entende, olha, não, meus pais estão falando e é importante isso pra mim. Eu achei bem importante isso. Muito bom, que legal. E como que você, Léa, se sente hoje a respeito disso? Olha, em paz. A palavra é paz e gratidão, Marcos, porque assim, era muito difícil, né? Eu me sentia muito culpada também em relação a todas as coisas que estavam acontecendo, né? E a gente não conseguir passar para ele o que realmente precisava, né? Então a gente precisava de auxílio, eu não tinha, eu falei, nossa, eu tô procurando, eu não tô encontrando, e de repente, bum, encontrei, né? Então, assim, hoje eu me sinto em paz, que eu sei que tá no caminho correto, tá no caminho certo, entendeu? Leia, e o que aconteceu que você jamais imaginou que seria possível de você aplicar com esse método? Então, assim, o que ficou muito, o que mudou bastante foi a forma da gente se entender e, assim, o Marcos chegar e abraçar, beijar, falar que ama, sabe? Isso pra mim, que não tinha muito, né? Isso daí, porque às vezes eu tentava abraçá-lo, ele já meio que se esquivava, e eu percebo que é uma coisa natural, é um amor verdadeiro. Essa foi uma das coisas, e a outra coisa, assim, que eu achei bem importante, que foi quando ele fez a sua mentoria, que daí acho que daí ficou, que foi pós, né, os cursos, né, pós o método, foi em relação ao futebol, porque ele tinha, assim, tipo, um hiperfoco que tudo era só futebol, 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 e não pensava em nada mais na vida, né? Olha Tipo, era só. só isso que tinha. E a minha preocupação também era, e aí, né? E se de repente não rolar, né? Então, assim, tem que ter uma carta na manga, tem que ter uma segunda opção, né? Então, tem que levar o futebol sim, porque além de tudo é um esporte, ele ama o que ele faz, né? E é desde os 4 anos, né? Jogando futebol, então já tem aí 11 anos agora. E nunca largar disso, né? Do que ele ama. Ele pode fazer. E se, né, Deus permitir, se tiver no caminho dele, isso vai dar certo. Mas que também tenha uma outra opção, né? E hoje em dia ele faz um curso técnico em informática. Então, assim, Opa, foi muito bacana, né? que Aceitou legal. e além de tudo está indo super bem. Então, foi bem bacana. Que bom. A conversa que eu tive com ele, eu falei para ele, ô Marquinhos, Sim. Xará, ó, jogue bola, tal, de repente você vira um baita jogador e vem jogar no Corinthians. Aí ele falou, não, Corinthians... Falei, tá bom, no time do seu coração. Mas vamos lá. Uhum. É. Mas que E bom, outro, Léa. e outro detalhe também foi em relação ao comportamento na escola, né? Comportamento na escola, nossa, melhorou agora, nesses últimos tempos, agora esse ano, melhorou bastante. Ó, que legal, que bom. Muito obrigado por compartilhar isso, para que as mães não percam a esperança em seus filhos, né? Porque hoje, Leia, nesse pouco de tempo que a gente se conhece, das conversas que a gente já teve, e nessa entrevista, a gente percebe que vocês cuidaram muito bem do Marquinhos. Ele é um rapaz super educado, ele tinha os seus problemas da adolescência, né? E você procurou ajuda e nós pudemos ajudar. Mas a gente vê, às vezes, muitas mães em desespero porque o seu filho, ele está totalmente perdido. Ele, às vezes é um filho que não sabe se vai querer, por exemplo, o Marquinhos ele tem muito bem definido que ele quer jogar bola, ótimo, e que ele seja um baita profissional, vai dar casas milionárias para vocês aí no futuro. Mas se o destino não colocar isso na vida dele, ele vai ser um grande empresário, etc e tal. Mas tem um monte de adolescente que não consegue nem ter essa visão e nem estão afim. E as mães entram em completo desespero. Então eu queria já deixar meus parabéns para vocês, porque por mais que você me procurou por uma dificuldade bem sucinta, bem pontuada, né? Como você disse aqui na nossa entrevista, ele estava indo muito bem. Ele é um rapaz de ouro, vai dar muita alegria para vocês, viu? Pode ter certeza disso. Pode ter certeza. Leia, chegando aqui no final da nossa entrevista, gostaria que você deixasse uma mensagem, principalmente para os pais,
Pais e mães, aqui o nosso público ele é muito feminino, né? Muitas mães participam aqui dos nossos podcasts com perguntas e assistindo as nossas entrevistas, né? Uma mensagem para elas de esperança, que assim como você contou para nós que houve uma mudança significativa no seu filho através de coisas que você também implantou e que aprendeu conosco, para que essas mães possam falar, então dá, que bom. O que você falaria para elas? O que eu falaria é assim, só façam, gente. Invistam no seu filho, sabe? Esse foi o maior investimento que eu fiz, sabe? O Marcos hoje é uma pessoa transformada, eu tô feliz, tô em paz, tô alegre, a nossa família tá mais unida, né? E outra, a gente também entendeu o lado deles, porque eles que a gente tem um lado luz e um lado sombra, né? Então vamos deixar a luz resplandecer, né? E, assim, a transformação do Marcos Vinícius foi muito grande, tá? Então, assim, eu super indico o método do Marcos, essa forma dele falar com os adolescentes, que ele escuta o Marcos e não escuta os pais. Geralmente, os pais, né, a gente fala as mesmas coisas, eu até estava comentando com ele, a gente fala as mesmas coisas, mas ele tem uma pegada, né, dos adolescentes, ele sabe como falar. Então, assim, isso é transformador, eu só tenho a agradecer, Marcos, a você e a toda a equipe. Obrigado. Só a minha gratidão, viu? Tá bom, muito obrigado, Leia. Você já vai contar já já sobre a sua profissão, que tem gente interessada aqui. Eu queria falar com você agora, que está aqui nos acompanhando, que agora é o momento de você tirar as suas dúvidas. Eu vou ler as perguntas ao final aqui e te responder. Então, já coloca aqui no chat sua pergunta, que eu vou responder para você. Se for desse assunto aqui que nós estamos falando, também é muito pertinente, pode colocar. Mas se for de alguma coisa que surgiu dentro do que a gente conversou aqui, não deixe essa oportunidade passar para que você possa tirar essas dúvidas que são tão comuns entre pais e mães de adolescente, tão normal. Conta um pouquinho para nós, como é que é esse seu trabalho? Você falou que você trabalha com podologia e falou mais outras coisas que eu não sei o que é e talvez os nossos ouvintes também não, e as pessoas podem procurar, e gostaria que você deixasse seu contato no final para que as pessoas possam te encontrar aí. Ah, tá ok. Eu trabalho com terapias, né? Na verdade é para saúde e bem-estar. Então é a craniopuntura, que é uma acupuntura na cabeça, que ela dá para fazer com agulha ou com laser também, para pessoas que têm medo de agulha, né? Dá para fazer com Tipo eu. laser. Aí a auriculoterapia, que é a acupuntura na orelha, que também dá para fazer com agulha, com laser, com imã, com cristais, com semente de mostarda, tem várias formas. A laser terapia, por exemplo, a pessoa tem uma dor, né? Então a gente aplica uma quantidade ali na região para poder regenerar tendão, osso, músculo, nervo. E a ilibiterapia também, que melhora, que é o laser, né? No pulso que a gente faz, tem uma pulseira, a gente conecta o laser no pulso para poder irradiar ali na corrente sanguínea, para melhorar a circulação, os hormônios, melhora a parte pulmonar, melhora a parte digestiva, melhora a parte neurológica, sono. São infinitas possibilidades com a parte de terapias, né? Porque na verdade é um alinhamento, a gente alinha a pessoa, né? Vai desbloqueando, alinhando os meridianos, vai desinflamando a pessoa, né? Então melhora a parte cognitiva também. Então, saúde. Sensacional. E como é que as pessoas te encontram? Então tá. Eu tô em Campinas, tá? Meu telefone é 19 99237 1882. E meu Instagram é Leia Mendonca Terapias, @Leia Mendonca Terapias. Beleza, sensacional. Léa, então, quero te agradecer e vocês ouvintes tá aí, várias formas de terapia para que você possa melhorar demais a sua saúde, procure a Léa. Léa, muito obrigado por você ter participado comigo nessa entrevista, super entrevista, eu tenho certeza que vai ajudar demais aí muitos pais, muitas mães a ter esperança e também poder pôr em prática muitas coisas, viu? Agradeço de coração a sua participação aqui conosco. Eu que agradeço, Marcos. Agradeço a oportunidade, agradeço os cuidados que você teve com meu filho. Nossa, de coração, viu? Que Deus abençoe grandemente e que esse método seu possa se expandir para o Brasil e para o mundo, porque todo mundo precisa.
viu? Assim será. Muito obrigado, Dani. Um grande abraço, Deus te abençoe, viu? Amém. Então eu queria agradecer a você que ficou aqui conosco até esse momento. E não se esqueça, toda quinta-feira, ao meio-dia, eu tenho encontro com você, é almoço com os pais e adolescentes. É uma super live que eu faço para que você possa aprender sobre mais assuntos como esse, que a gente conversou com eles, e tantos outros, sobre tanta coisa, por exemplo, como ansiedade, depressão, adolescente que não se comunica com os pais, não se conecta, problemas dos pais não estarem entendendo a sua forma de educar com o seu filho, entender se esse caminho é o melhor caminho, enfim. Toda quinta-feira, meio-dia, eu quero você aqui comigo para que você possa participar dessas lives com perguntas e também ao vivo, se você quiser entrar comigo, como está sendo essa entrevista. E para você que ficou conosco aqui até o final, eu quero te fazer mais um último convite e esse também é imperdível. Além das lives de quinta-feira, em breve eu vou abrir mais vagas para esse método que nós conversamos hoje aqui com a Leia, chamado Método da Adolescência Descomplicada, que é um curso online com mentoria em grupo para os pais. E para garantir a qualidade, nessa parte do meu treinamento, ela tem uma mentoria que é 100% online, individualizado com você, para que você possa tirar suas dúvidas diretamente comigo e a gente possa trabalhar esse tão complicada fase da adolescência. Então, já fique esperto, o link também vai estar aqui, o link da Adolescência Descomplicada, do método, o link da Leia para que você entre em contato e você não vai perder, olha quanta coisa boa e maravilhosa que você vai ter para a sua vida pessoal, para a sua vida com sua família e sua vida com o seu adolescente. Muito obrigado por ter ficado até aqui e eu te espero no próximo episódio, que vai ser mais uma super entrevista com mais um pai ou uma mãe que gostaria de compartilhar a transformação e a mudança que houve em sua vida. Um grande abraço, fica com Deus e muito obrigado até aqui.